Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaínos, nesse 1º de setembro de 2025. Estamos chegando nessa segunda-feira para falar do Vasco, depois da vitória de ontem em cima do Sport Clube do Recife, por 3-2 na Ilha do Retiro. Agradecendo primeiro a grande audiência que nós tivemos ontem. Muito obrigado a você pelo carinho, por acreditar tanto no nosso trabalho. E agradecer a você que está aí nos vendo agora de manhã. Aquele abraço, muito obrigado mesmo. Obrigado também à rapaziada da Micromarket que está com a gente aqui no Acorda Vascaíno. A vitória foi muito importante, porque em termos de pontuação o Vasco escapa, mas está muito no risco ainda, muito no risco. Mas, acima de qualquer coisa, é claro que dá confiança. Mas eu estaria muito mais confiante, falei isso ontem no pós-jogo de ontem, se o Vasco tivesse feito uma partida, sabe, retilínea. Não precisa estar goleando, mas, sabe, a confiança passa também numa vitória categórica. Tudo bem, o Sport faz 2 gols, mas mete 4, 5, acaba. E a condição era plena para isso. Plena, absolutamente plena. Traz ao torcedor uma preocupação grande por conta da teimosia do Fernando Diniz, da forma que ele comanda as coisas dele, sempre no risco, sempre no limite, sempre, sabe, nas improvisações. Às vezes a gente precisa ter uma vida um pouco mais regrada, né? Não dá pra gente cometer tantos arroubos assim, tantas coisas diferentes. Por mais que a gente queira aproveitar intensamente, o que me passa a impressão é que o Diniz gosta das coisas intensas, né? Gosta de viver perigosamente. E nem todo mundo. E a torcida do Vasco principalmente. Um clube como o Vasco, Fernando Diniz, tem um torcedor traumatizado. E você, que é um ótimo treinador, um bom profissional, precisa entender isso. Tem certas horas que tem que jogar como o Vasco atual. E não como o Vasco que você projeta lá na frente. Que até pode vir a ser, porque o Vasco tem bons jogadores. Mas não dá para toda hora ser esse risco. Toda hora ser essa preocupação, toda hora ser, sabe? Pra que isso? Mas eu não queria falar do jogo jogado. A gente falou muito ontem. Eu queria mais uma vez entender e fazer um apelo aqui às autoridades, se é que as autoridades têm essa autoridade mesmo, que comandam a arbitragem do futebol brasileiro. E aqui fala um jornalista das antigas, um jornalista que milita aí há muito tempo, que em 1986 já começava com 16 anos a trabalhar. Eu já vi muito, já convivi muito, já conversei muito com a questão da arbitragem. Já estive ali muito próximo, participei em início de carreira ali para ganhar um dinheiro, é claro, como jornalista da confecção de uma revista de arbitragem, fui convidado, editava, apurava, entrevistava, e ali me sentia realizado porque, como cronista, e início é verdade ainda, como torcedor, você sempre ficava na dúvida, por que fulano marcou isso, por que fulano não marcou aquilo, e a gente tinha ali a oportunidade de perguntar, e eu transcrevia nas páginas da revista, e tinha o aval do então árbitro Carlos Elias Pimentel, que espero que esteja bem, sempre foi um cara que
me tratou muito bem, aliás, como todos da arbitragem, sempre tive uma relação muito próxima, né? Nosso herdeira que está hoje, o falecido Léo Feldman, e outros profissionais, meu querido Daniel Pomeroy, e outros árbitros muito bons, que Pedro Carlos Bregalda, Aloysio Viúga, esses caras todos que a gente convivia no dia a dia, né? Tava sempre ali. Então eu sempre achei que o árbitro de futebol ele precisava trazer a relação um pouco mais para cá, porque o árbitro de futebol é sempre o que tem a mãe homenageada e é sempre o provável dono da quadrilha que vai roubar o meu time, sabe? E nem não dá pra gente pensar assim. É claro que a gente viu aí o escândalo da loteria esportiva, que envolvia árbitros lá, denunciado pela revista Placar, à época pelo André Rizek. Agora, esse último caso do Edilson Pereira, em 2000 e pouco aí, 2010, 2011. Enfim, a gente teve casos, e a gente tem casos, e hoje se discute muito as questões que envolvem apostas esportivas. Tem documentários, inclusive, se eu não me engano, na Netflix, tem um documentário dos erros de arbitragem premeditados em outros esportes, né? No basquete, na ginástica olímpica, privilegiando amigos, parceiros, e isso tudo foi descoberto, que é mais ou menos, como eu não me lembro bem, como se fosse uma máfia do apito, né? Mas quem sou eu, longe de nós, de acusar alguém? A gente não acusa porque a gente não tem prova e a gente não quer acreditar, porque se a gente acreditar nisso como algo corriqueiro, a gente está fazendo o quê aqui? A gente vai estar defendendo para uma juventude, para uma adolescência, que o esporte é saudável? Mas que esporte saudável é esse? Que esporte que tira as pessoas da pobreza? Que esporte que tira as pessoas da marginalidade? Se esse esporte ele é marginal na sua essência. A gente não pode defender isso, eu não posso acreditar nisso. E quem, de alguma forma, está envolvido e tentando fazer isso tem que ser banido, expulso. Por isso que aí a discussão envolvendo até o Bruno Henrique, do atacante do Flamengo e outros que tiveram afastamento e outros que não tiveram, eu acho que tudo isso tem que ser uma discussão, porque não pode haver diferenciação de forma alguma. Mas voltando ao tema arbitragem, acho que a comissão de arbitragem, comandada hoje pelo jovem Rodrigo Sintra, ela precisa definitivamente criar um critério, criar um padrão, porque é um argumento tosco você se fiar no acerto 100%, é você não admitir erros, são erros que acontecem, como o atleta que erra um pênalti, o jogador que erra um passe, o goleiro que toma um frango, um jornalista que erra um jogador na hora de narrar um gol, ou uma informação furada que você dá, todos erramos, absolutamente. Mas o mais legal é você admitir o erro e você tentar corrigir o erro. O erro, a derrota, serve para que você se aperfeiçoe, para que você melhore, para que você cresça. E eu, sinceramente, não vejo na arbitragem brasileira esse interesse. É muito mais uma classe que se protege, que se blinda, muito porque também é uma classe abandonada, que não é reconhecida como atividade profissional, que não tem estrutura para trabalho, apesar de que melhorou muito, que não tem defesa, absolutamente nada. Nada que seja uma prerrogativa positiva para alguém dizer eu quero ser árbitro. Sabe? Não vai querer ser. E você vê os critérios aumentando, os critérios crescendo em termos de discussão, e você não vê uma padronização. Porque a arbitragem que a gente discute hoje é a mesma arbitragem que a gente discutia lá nos anos 80 e 90. Só que de uma maneira muito menos pesada, porque hoje a gente tem muito mais auxílio, ajuda a quem apita, do que a gente tinha anteriormente, porque ali você pensava, cara, errou porque ele errou, porque ele não viu, errou porque ele não estava prestando atenção. Ah, ele errou e aí porque não se humaniza, porque ele é ladrão. Aí é o torcedor. E a gente não pode acreditar nisso. Mas hoje não tem argumento, gente. A padronização do VAR em relação às chamadas, para mim é um grande erro, porque o VAR veio para ajudar, sem dúvida. O problema é que tem pessoas que comandam o VAR. Eu acho que o chip na bola para a bola que cai dentro, a questão do impedimento que vai ser padronizado, você tem que ter um pouco mais de lastro, não pode ser um dedo, não pode ser uma unha.
Agora, existem lances, como de pênalti, como de falta, que precisam ser chamados, tem que ser checados sempre. O que aconteceu ontem na Ilha do Retiro com o Rafael Claus, que há 3 anos atrás deu um pênalti a favor do Vasco, e nesse ponto aí eu concordo com o Cerdeira, a gente comenta em cima do momento. Eu não vou elogiar o Claus pro resto da minha vida, porque o Claus um dia deu um pênalti que ajudou o Vasco a poder subir. Ele deu um pênalti que foi claro. Ele não ajudou porque ele achou legal ajudar. Ele deu um pênalti que foi claro, mas ter peito... E não dá pra gente discutir, poxa, o árbitro teve peito de marcar o pênalti. Não é ter peito, gente, é dar o pênalti, é fazer o correto. E se por um acaso ele estivesse equivocando, que quem esteja com a imagem, que é impossível é a mesma imagem que nós temos, se dispa um pouco da vaidade ou do temor de tomar um toco do árbitro e chame. O que aconteceu ontem com o meio-campo Jair é covarde, é ruim, é mau, é vil. Beira desvio de caráter, me desculpe. Você não chamar para ver algo que é claro do Jair, que é um jogador que não faz cera, é um jogador que não é milongueiro, não é um jogador manhoso. Pô, gente, peraí. Se o cara tá sentindo, é como o Lucas Freitas que disse, poxa, peraí, cara, pra que eu ia mentir pra você? A gente conversou outro dia isso aqui com o Cerdeira. Cerdeira até disse, tinha jogador em campo quando dizia assim, Cerdeira, eu não fiz isso. O árbitro até pensava assim, pô, cara, se esse cara tá dizendo, eu vou conferir. Eu vou conferir. Eu vou segurar um pouquinho. Só que não tinha VAR na época do Cerdeira. Hoje, por mais malandro que seja o jogador, e atrapalha demais, eu concordo muito isso, pô, você tem a prerrogativa, você tem muita gente reclamando, por mais pressão que seja, vai ver. Pra que serve o VAR? Ontem, por exemplo, o VAR serviu pra quê na Ilha do Retiro? Pra nada. Pra nada. São 2 jogos do Vasco seguidos em que se não tivesse VAR, não tem problema. É um jogo do Botafogo que sequer foi chamado. Ou o Daronco sugeriu, ou o VAR falou, mas aí eu acho que o VAR tem que chamar. Ah, mas o VAR se mete muito. Ok. Acho também que se mete muito. Mas nem que seja pra se meter, pra tomar um toco. Cara, agora, o que aconteceu ontem, não vou discutir nem a questão do pênalti. O segundo pênalti dado, se não dá também... O jogador do Aderbal, o zagueiro do Sport, segurou o Lucas Freitas, que ia dar um chapéu nele na área. Pênalti, claro. Agora, o pênalti do Lucas Freitas é um negócio assim, absurdo. E a gente vê seu Paulo César Oliveira, Dona Nadine Baixo, que fazem, pra mim, um desserviço à arbitragem porque são muito corporativistas, cara. Não levantam a dúvida, não pensam na dúvida, eles estão ali como comentaristas de arbitragem, não é para concordar sempre com a arbitragem, porque isso é um desserviço, por quê? Porque traz uma dúvida pro atleta, porque o atleta os vê. O atleta quer saber depois do jogo, e aí? O que será que esses caras vão falar? E você vê como é uma questão difícil, que às vezes o Simon diz uma coisa, o Cerdeira diz outra coisa, o Paulo César diz outra coisa, a Nadine diz outra coisa. Então, se tem essas dúvidas, vá ao VAR, vai ver a imagem. Mas no caso do Jair, é triste, porque o Jair pode ter tido novamente um problema de joelho, tomara a Deus que não, e não se chamou o VAR para punir o jogador do Sport, que vai continuar jogando e sequer amarelo levou. É muito triste, muito triste. Eu lamento profundamente e faço aqui um apelo que não vai ser ouvido, que não vai ter retorno. A comissão de arbitragem, porque não dá pra gente dizer, olha, vai acabar a arbitragem, não vai, porque árbitro de futebol precisa ter, o árbitro precisa ter no esporte. Mas a cada dia vocês vão ser mais perseguidos, vocês vão ser mais criticados, vocês vão ser mais pressionados, porque vocês não tomam uma atitude, porque vocês não padronizam, porque vocês não argumentam o básico. Lance de dúvida, de muita discussão, mas vai parar muito jogo. Vai ver rápido. Ou o VAR tem uma condição de chamar, olha, dá uma olhada. Precisa fazer isso. Quando o assunto é claro e crasso, pô, gente, me desculpa, no intervalo do jogo, o árbitro dentro do vestiário dele viu a porrada que o Jair tomou, ele tem que voltar no segundo tempo e ele tem que tomar uma posição. Ele precisa tomar uma posição. Não dá pra ser algo tão simples assim. Porque se o Jair se machucar sério, quem é que paga essa conta? Quem é que vai ajudar o jogador novamente numa recuperação? Não há de ser nada, tomara. Mas acho que os árbitros de futebol, eles precisam definitivamente, no século XXI, em que a gente tem tanta tecnologia, inteligência artificial, seja lá o que for,
não fazer o básico para melhorar o desempenho deles, ficar se escondendo em termos de erros que não foram, de arrogância, de petulância, não vai render. Lamento profundamente que a arbitragem brasileira cada dia piore, cada dia vá mal. A gente viu o Mundial jogando nos Estados Unidos, os árbitros erravam, mas a grande maioria com decisões muito mais rápidas, com decisões muito mais fortes, claro, os atletas também muito mais educados, muito mais, conscienciosos em relação a não incomodar o árbitro, fazem lá as suas ponderações, os capitães que chegam. Aqui é uma feira, aqui é uma bagunça. O jogador de futebol no Brasil é um zoneiro por si só, é um malandro, querendo sempre passar para trás. Mas cabe ao árbitro brasileiro ter essa sensibilidade e entender isso. Porque o Campeonato Brasileiro, mais um ano, está ficando manchado em função de arbitragens ruins, de critérios errados, de formas de interpretação completamente desconexas a uma realidade. E a gente está tendo mais um prejuízo, no caso aí do Vasco, mais um prejuízo. Agora com um atleta, um pênalti mal dado, um pênalti não dado na quarta-feira. Pelo menos uma análise. Tirem um pouco essa camisa de força que vocês vestem. Humanizem, se relacionem, conversem, tentem resolver. Porque senão a tendência é piorar a cada ano, a cada momento. E o futebol vai junto. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Eu volto logo mais na live tradicional de segunda-feira a partir de 7h30 da noite. Grande abraço a todos. Em nome da Micromarkets, estamos encerrando esse Acorda Vascaínos. Tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!